Hoje eu quero falar com você. Trouxe uma pessoa que também mora naquele meu coração grande e que tem um assunto que é maravilhoso, mas que ainda é muito tabu. A gente vai falar sobre terapia sexual. Sim, vamos falar de sexo, mas vamos falar de uma forma que possa trazer para você um conhecimento que você ainda não tem de como isso é bom, bonito e saudável. Doutora Ana, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu vou chamar ela de Ana porque ela mora no meu coração. Ana, eu queria fazer esse caminho, sabe? Eu entendo assim que você ter esse conhecimento, né, ser médica, de ter, né, feito tantos partos e ainda trabalhar na área da ginecologia, mas que você fez esse caminho, né, de entender essa terapia sexual e estudar sobre isso e trazer esse conhecimento para mulheres e para homens. E, então me conta um pouquinho como que foi chegar nessa sexualidade para você, né? Primeiro, antes de qualquer coisa, é uma honra estar aqui, é uma gratidão enorme. Honro a tua pessoa, honro o trabalho que você está fazendo e toda essa metamorfose de vida a qual eu assisti e que você fez lindamente. Então, realmente, meu coração está em festa por poder estar aqui vivendo um pouquinho disso junto com você. Nossa, muita gratidão mesmo. Você assistiu do começo. Do começo. A série completa, né? Você maratonou. Exatamente. A sexualidade, eu sempre falo assim, ela não entra na vida da gente pelas portas tradicionais, né? Quando a gente entra na faculdade e que você começa a viver o que é a medicina, vem várias possibilidades de estudo, várias áreas de atuação, e eu não fazia nem ideia que existia o processo da sexualidade. E aí, durante o meu caminhar, eu me encantei pela ginecologia, principalmente pela obstetrícia, pela magia, né, de você estar presente no momento de um nascimento. Eu me lembro até hoje o dia que eu fiz o meu primeiro parto e que eu senti uma sensação incrível. Eu falei assim, eu quero viver disso, né? É isso que eu quero fazer o resto da vida. Uhum. Mas a obstetrícia foi só a portinha para eu entrar na ginecologia. E quando eu entrei na ginecologia, e aí você olha para a mulher de uma maneira muito maior do que você olha se você for gastro, se você for dermato, endócrino, eu entendi que não se falava sobre a sexualidade dessas mulheres. Inclusive, quando eu fiz residência em ginecologia, a gente tinha uma ficha impressa para a gente fazer as perguntas para a paciente, para a gente não esquecer de nada, não se perder. Um roteiro, né? Sim. E tinham vários tópicos nesse roteiro. Quando chegava na sexualidade, que se eu não me engano era o tópico 5, ele já vinha arriscado. Ou seja, não precisa perguntar. E aquilo me causou uma estranheza tão grande. Eu falei, como não preciso perguntar? E quando a paciente chegava no consultório com alguma queixa principal dentro da sexualidade, a gente não sabia o que fazer, né? E aí, quando você ia passar o caso para o teu preceptor, ele também não sabia direito por onde ir. E aí a gente acabava fazendo várias outras coisas, pegando outras queixas que eram secundárias e transformando em primárias para focar naquilo e esquecer o processo da sexualidade. Aí falei, caramba, não pode ser assim, né? Aí quando eu terminei meu R2, que teoricamente eu tinha que começar meu R3, e aí tem várias subespecialidades dentro do R3, eu lembro que eu falei para um professor meu que eu queria fazer sexualidade. Aí ele falou assim, nossa, tanto potencial e vai fazer sexualidade? Eu falei, vou sim. E aí a gente foi em busca, porque não existiam praticamente quase nenhum curso de sexualidade naquela época, isso foi 2003. Aí esse meu professor, quando ele entendeu que eu ia fazer mesmo, ele foi atrás. Ele encontrou uma pós-graduação em Belo Horizonte, o que não era fácil para mim naquele momento. Mas quando eu sentei na cadeira, né, sala de aula, e o professor começou a dar
a introdução do que era a sexualidade, falei, gente, eu nasci para isso. Sabe aqueles Que flows, lindo, né? assim, Tipo que assim, acontecem? é meu, né? Isso é, é pra mim, né? Exato, foi assim, entrou, né, vestiu, não apertou, não incomodou. Falei, é aqui mesmo. E a partir de então, daí eu saí da minha formação em 2005, então desde 2005 eu estou nesse processo. Hoje o consultório praticamente é ginecologia e sexualidade. A obstetrícia ficou para trás mesmo, na verdade ela me trouxe até aqui. Foi o seu parto pessoal, né, para esse Exato. mundo, né, para trazer mais coisas, né? Exatamente. Encerrei, fechei e hoje a sexualidade realmente é o que me move em todos os processos, desde o consultório, a educação sexual, né? Eu sempre digo, quanto mais você conseguir cuidar da sexualidade de uma criança, de um jovenzinho, de um adolescente, de um jovem adulto, menos trabalho a gente vai ter lá na frente, né? Em terapias e mais terapias e mais terapias, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala assim, não, eu vou comer bem para evitar a pressão alta, ou eu vou cuidar do meu corpo, fazer exercício físico para não ter problema do coração, eu sempre digo, faça educação sexual, né? Ajude essas crianças a entenderem desse processo de sexualidade, porque lá na fase dos encontros íntimos, do início, né, das descobertas, a gente vai ter muito menos dor, muito menos dificuldade. E eu imagino que se tudo der certo, um dia eu não vou ter trabalho. Não, eu lembro disso porque, assim, eu estudei toda a minha, até o ensino médio, né, em escolas religiosas. E quando eu estava nessa fase, né, jovem, de 13, 12 anos, a gente recebeu, a gente tinha uma apostila. Era a primeira vez que tinha apostila num colégio religioso. Geralmente eram livros. E a gente estava muito feliz porque nessa apostila falava sobre o órgão reprodutor feminino e o órgão reprodutor masculino. Aí a professora veio, deu o conteúdo do órgão reprodutor feminino. E quando chegou na parte do masculino, a irmã superiora entrou na sala e mandou a gente abrir a apostila naquela página e mandou arrancar a página do órgão reprodutor masculino e rasgar todos, passíveis de sanções e punições se não fizesse isso. E aquilo foi porque todas aquelas meninas, porque eu estudava num colégio que não tinha meninos, todas aquelas meninas, né, querendo entender só do órgão, não vamos falar nem da sexualidade. Então foi uma cena tão marcante, sabe, tão castradora. Exato. Literalmente castramos todos os órgãos sexuais que tinham dos rapazes que estavam naquela apostila, né? Então realmente isso é marcante, é importante a gente começar desde cedo. E eu sei que você tem um trabalho bem lindo. Com adolescentes, né? Eu tenho um trabalho que, assim, é a minha paixão. Eu sempre digo assim, tem coisas que mexem no coração. E esse é um encanto, porque eu começo o trabalho na escola no 3º aninho, onde eles têm por volta de 7, 8 anos. E aí eu vou acompanhando eles no 4º ano, no 5º ano, no 6º, e aí a gente fecha no 7º ano, que daí, conforme eles vão evoluindo, a gente vai trazendo mais processos dessa fase, porque se você lembrar, com 8 anos é quando a menina começa a entrar na puberdade, então esse corpinho infantil começa a se transformar. E os meninos por volta dos 10. Então, se eu pego eles a partir do 7º ano de vida, né, 2º setênio, e vou até mais ou menos 14, eu trago para eles muito entendimento da puberdade, desse novo corpo, das responsabilidades desse novo corpo, desses novos olhares, dessas novas curiosidades que vão vindo, porque são extremamente normais, né? E quanto mais a gente consegue trazer responsabilidade para esse processo, mais auto-amor a gente traz também. Porque o grande problema de um adulto jovem, além da falta de conhecimento do seu corpo, é a baixa autoestima, né? Porque se eu tenho, por exemplo, uma mulher de 18, 19 anos, que vai para um encontro íntimo e ela não se ama, ela não se acha
bela, ela não tem autoestima e autoamor, ela vai se submeter ao que ela não precisava se submeter, né? Então, eu sempre digo, toda vez que eu tenho baixa autoestima, eu tenho alguém por cima de mim, me usando, muitas vezes me machucando, muitas vezes me trazendo uma dor, não só física, como emocional para esse encontro. E esse encontro, ele fecha com uma sensação de dor, uma sensação de frustração, de arrependimento. E aí o sexo começa a não ser o que ele poderia ser, né? Essa plenitude sagrada que a gente pode ter. Sim. E sem falar, Ana, né? Você vai saber melhor isso, desse sexo mecânico, né? Sim. De filmes, né, pornográficos, né? Que é um sexo que poderia ser feito dentro de uma fábrica, né? Tipo, aperta parafuso, né? Porque ele não tem nada ali de real e que traga para aquela pessoa realmente uma satisfação do seu ser, né? E também daquele casal, independente do gênero, né? Que está realizando aquele ato, né? É muito uma atrocidade, eu vejo aquilo muito atrocidade. Para você ter uma ideia, Márcia, aqui no Brasil, a pornografia, os vídeos pornográficos estão chegando para os meninos a partir do 8º ano de vida. Então, eu tenho um menino na infância ainda, acessando filmes eróticos, videozinhos curtos, pornográficos, né? Sem nenhum entendimento do que é aquilo. Mas eu estou começando a construir um modelo, né? E aí, quando eu chego com eles lá no 6º, 7º ano da escola, eles já consumiram muito desses processos. E eles não conseguem entender que isso é uma fantasia, né? Que aquela ereção daquele homem não é real, que aquele tamanho de pênis não é real, que aquela demora não é real e, principalmente, que o jeito que ele trata uma mulher não é real. Aquilo não existe, aquilo não traz prazer, aquilo não traz amor. E aí, a grande brincadeira que eu gosto de fazer com eles é falar assim, tá bom, então vamos lá. Vocês estão assistindo esses vídeos, vocês estão acreditando. Então, amanhã, daqui a pouco, né, nesse mesmo horário, amanhã, vamos todo mundo pro pátio, porque a Estrela da Morte vai pousar aqui e o Darth Vader vai sair de dentro. Daí eles dão risada, dizem, mas ele não existe. Eu falei, é ficção do mesmo jeito, né? É entretenimento do mesmo jeito. Eu falei assim, tem um monte de gente que se veste Darth Vader e sai na rua. Então, ali, o trabalho é fazer com que eles tenham crítica real, madura sobre o que eles estão consumindo. Porque é impossível fazê-los não consumir, né? Tem muitos pais que me procuram e falam assim, não, mas em casa é tudo regrado, em casa tem filtro para um monte de coisa, mas não é em casa, né? É no celular do amigo, é no celular do primo, é na casa do vô, é na casa do tio. A gente não tem controle de todos os aparelhos eletrônicos que os nossos filhos vão manusear, né? Sim, e a curiosidade nasce também nesse momento. Exato. Ele realmente quer saber, né? E quanto mais capa põe em cima, quanto mais mistério você Mais cria, ele quer. mais eu quero saber o que é sobre, né? Falar sobre isso, saber sobre isso. É. Então, tem como saber, né? Achar soluções, né? Achar caminhos para encontrar respostas. Não as melhores, mas encontrar, né? E eu digo para os meninos, é muito libertador um homem adulto entender que aquilo que ele assistiu dentro de um processo de pornografia não é real. Porque ele se livra daquele peso, né? Daquele tamanho de pênis, daquela intensidade de ereção, daquela durabilidade, né? Dentro do processo, de todo aquele esforço, porque para um homem aquilo não é real, né? Aquilo não existe, aquilo realmente é ficção. E se o homem consegue entender isso com maturidade, ele usa a pornografia para o divertimento, que é para isso que ela realmente serve, e não para se cobrar performance no encontro lá na frente. Sim. Não. E também, assim, as mulheres também são afetadas por isso, porque ela não consegue se encaixar naquele cenário, Exato. naquela atuação, né? Aquilo
não cabe para ela, né? Eu acho que isso traz mais dor ainda, mais sentimento de impotência também, né? E aí vai baixa a autoestima, baixa a libido, aí vai tudo, né? Na verdade, qual que é a leitura das mulheres? Primeiro que ela entra dentro de um processo onde ela vai assistir, vai consumir junto com o seu par ou não, um vídeo desses, e esse vídeo, na grande maioria, não mexe com ela. Não é isso que traz excitação para uma mulher, é diferente dos meninos. Os meninos são visuais, os meninos estão ali para consumir aquilo através da visão. Nós não. Nós somos corporais, a gente tem um processo de excitação muito diferente. Então, a primeira grande dificuldade é ela entender que aquilo não foi feito para ela se excitar, né? Uhum. E ela sofre porque ela quer se excitar com aquilo, porque todo mundo diz que se excita com aquilo, né? E aí, todo mundo mente, né? E aí, esse todo mundo faz ela buscar algo que não existe. E depois, essa mulher, ela é tratada dentro desses vídeos de uma maneira objetificada, né? Eu não consegui terminar. Há uns 4 anos atrás, tem um livro escrito pelas 4 principais atrizes pornográficas dos Estados Unidos, aonde é o berço e a maior potência do cinema pornográfico. Elas contam, assim, que vários momentos do set eles têm que parar a filmagem, eles têm que limpar o sangue que está saindo da região da vagina, da região do ânus, que toda vez que elas gritam aquilo não é prazer, aquilo é dor, né? E o menino, quando começa a olhar aquilo, ele não consegue entender isso. E ele acha que se aquela mulher está gritando, né, é porque ela está sentindo muito prazer. E aí, quando ele vai para a cama e ele tenta fazer e aquela mulher não grita, ou não geme, Sim. ele fala assim, meu Deus, estou fazendo alguma coisa errada. Né? Sou ruim de cama, Exato, né? É o papo do sou ruim de cama. Exato. Né? Então, assim, a pornografia existe, a gente vai conviver com ela, faz parte da nossa sociedade, mas a gente precisa ter um entendimento do que ela é, para que ela serve e aonde ela cabe, né? E na infância, essa educação sexual, ela é fundamental para os nossos meninos. E para a gente que já passou um pouquinho da infância, né? Poucos anos assim, né? Que passou um pouquinho dessa infância e quer entender dessa sexualidade que, no nosso caso, de muitas, né, mulheres e homens, ela foi arrancada, literalmente. Como que a gente iria para uma terapia sexual para olhar para isso? Uma pessoa que já, né, teve os seus filhos, já é maduro, e ainda tem esse dogma, né, ou esse peso, né, com a relação da sexualidade. Como que conduz isso na terapia, né? Tá. Para você ter uma ideia, eu acredito hoje que aproximadamente 80% da terapia sexual do consultório para uma pessoa adulta é psicoeducação, né? É quebrar crenças, né? É mostrar fisiologia, é entender, fazer essa pessoa entender como é que o corpo dela funciona. E quando a gente está falando de um casal heteroafetivo, o principal é trazer esse casal para a conversa e mostrar como que cada corpo funciona. Quais são as velocidades de excitação, de orgasmo, o que cada um é responsável dentro desse encontro, né? Porque outra coisa muito comum são as mulheres colocar toda a responsabilidade do prazer na mão do seu parceiro, quando elas são heteroafetivas, né? Tem vários estudos mostrando que as mulheres homoafetivas têm 94, 95% de eficiência orgástica nesses encontros. E um outro lado, as mulheres heteroafetivas, elas têm menos de 40, 50% de encontros íntimos que acabam com sexo, trazendo orgasmo e trazendo uma plenitude.
E aí elas dizem que esse processo não acontece ou não está funcionando bem porque aquele homem não está dando conta de dar prazer a elas, né? Sim. Então, nessa terapia, a gente vai colocar as responsabilidades na mão de quem é o dono disso, E isso é né? um rescaldo dos filmes, né? Porque assim, eu vi desde, né, ou às vezes que viu, né, essa responsabilidade do homem, que ele tinha que dar o prazer e que a mulher tinha que estar ali, vamos dizer, passiva, né? Aham, só sendo usada até, né? Isso, Absorvendo. usada. É. Mas eu vou te dizer que eu acho incrível como a gente ainda não conseguiu virar isso, né? Todo filme, mas com raríssimas exceções, todos os filmes que trazem um encontro sexual de um homem com uma mulher, a excitação é rápida, né? É no tempo de tirar a roupa. Sim, já tá tudo. A vagina já está pronta, essa penetração é fluida, né? Esse homem já está com uma boa ereção e eles gozam juntos, né? Então o gozo é com o pênis dentro da vagina e juntos, simultaneamente. São engodos, né? Porque o que a gente sabe? 80% das mulheres que conseguem chegar no orgasmo, esse orgasmo vem com estímulo externo, ou um sexo oral, ou uma masturbação, ou o uso de um vibrador, daqueles bullets de clitóris. É estímulo externo. 20% das mulheres conseguem chegar no orgasmo com o pênis dentro da vagina, em pouquíssimas posições, né? E nisso, o rapaz, o seu par, precisa ficar quieto, paradinho, com aquela ereção lá, e ela se movimenta. Ela mexe esse quadril, ela faz o jogo desse movimento, porque ela que está sentindo aonde que ela precisa ser estimulada. Uhum. Aí eu sempre digo, elas estão usando aquele rapaz. E pouquíssimas mulheres conseguem isso, porque a gente tem aquela norma social de que o homem vai penetrar e vai fazer os movimentos, né, de vai e vem, vai mudar de posições e vai fazer com que essa mulher vá, né, se mexendo ao bel prazer dele, né? Tanto que quando a gente vê quais são as posições preferidas dos homens, são as posições onde a penetração é mais profunda e que geralmente a mulher não consegue gozar. Mas no filme não. No filme sim. juntos, ao mesmo tempo, delicioso e com aquele pênis dentro da vagina em qualquer posição. E a gente consome isso o dia inteiro, né? O tempo todo. E enquanto mais a gente vai consumindo isso, mais a gente vai acreditando nesse modelo. E aí a gente vai buscar um modelo que não existe. Então, a terapia sexual, na grande maioria das vezes, é descortinar. Tirar essas falsas ideias, que são essas crenças, e trazer a verdade. E fazer esse casal testar a verdade, né? Então, quando a gente entra no processo, a primeira coisa que faz é proibir o sexo. Porque aquele sexo que estava sendo vivido não estava bom. Era um engodo, né? Então aquilo Tava todo acabou. mundo fingindo, né? Até, né, isso mesmo. Ai, a mulher fala, né? O homem pergunta, ai, mas você gozou mesmo ou você fingiu, né? Porque é muito fingimento, né? Eu atendi uma vez uma mulher que pensa numa mulher linda, né? Quando eu fui chamar ela na sala de espera, eu falei, meu Deus, que mulher mais linda. E aí, quando ela sentou, ela me contou que ela era casada há 14 anos e que ela nunca tinha tido orgasmo. E que ela resolveu que ela queria ter. E eu falei, tá, e o teu marido, né? Como é que ele se comporta sabendo disso? Ela falou, ele não sabe. Eu falei, como não sabe? Não, ele não sabe. E ele nunca vai saber, doutora. Porque eu nunca vou contar que eu menti para ele 14 anos. E quantas pessoas assim, né? E os meninos... E aí, o que eu digo? Toda vez que uma mulher finge orgasmo, ela está certificando aquele homem que está certo. Uhum. Entendeu? Então, ele vai lá, ele faz o processo, ele está fazendo aquela penetração e ela goza. O que ele acredita? Tô bem. Deu certo. Deu certo. É assim que faz, né? Exato. É desse jeito que faz, Exato. né? E aí, da próxima vez, ele vai fazer de novo, e ele vai fazer de novo, e ela vai fingir de novo, e ele vai ter certeza absoluta que está tudo bem.
né? Sim. Porque ele não consegue ler a mente daquele ser que está gozando. Ele não consegue entender que isso foi um engodo para ele. Ele acredita na parceria. Ele acredita. E elas mentem, né? Nessa hora. Por quê? O que acontece na cabecinha delas também? Aquele sexo não está sendo prazeroso. Sim. E ela sabe que ele só vai gozar depois que ela gozar. Então, o que ela faz? Rapidamente goza. Para já dar para ele a liberdade de terminar. Esses são os encontros que a maior parte dos casais fazem. E aí, quando a gente chega no consultório, então a gente proíbe isso e a gente vai começando a brincar com o corpo deles, né? Então, assim, a gente vai começar a descobrir nessa corporalidade o que faz sentido. Então, a gente sugere alguns exercícios, algumas experimentações, a gente vai atrás de outras sensações que nunca foram vividas, principalmente pelos homens, né? Os meninos na nossa sociedade são extremamente genitalizados, então para eles o sexo significa pênis em algum buraco, né? E aí eu tiro isso deles e começo a fazer com que eles sintam a sua pele, a sua epiderme, que ele consiga ser estimulado em regiões desse corpo que ele nunca imaginou que seriam tão intensas e tão deliciosas, né? E aí a gente vai descortinando sensações nos dois e vamos trabalhando um processo de excitação muito mais orgânico e trazendo para eles o que cada um precisa, né? Se o homem é visual, a gente precisa trabalhar nesse visual. A mulher sendo sensorial, o que esse homem pode fazer? E a coisa mais deliciosa é quando eles realmente entendem isso. E aí eles vão para Nárnia, né? Aí eles voltam para mim, doutora, olha o que eu descobri. Porque os meninos, eles pesquisam, né? Eles entram com tudo. E aí eles me trazem as coisas que eles descobriram. E isso dá para a gente fazer desse jeito. E olha, isso esquenta, isso esfria, isso dá arrepio. E aí essa mulher vai saboreando um prazer que ela nunca imaginou que o sexo podia trazer. E aí, óbvio, se é bom, eu quero, né? Eu quero repetir. Sim. Se é bom, vamos de novo. Se é bom, vamos amplificar. E aí eu deixo o coito de lado e a gente entra na intimidade, na troca, na brincadeira, na diversão, no prazer do durante. E aí, Márcia, o orgasmo é consequência. Sim, né? Quer dizer, realmente o prazer, tem um começo, tem um medo, tem, né, um meio, perdão, e um fim, né? Quer dizer, não é simplesmente aquele ato mecânico, quer dizer, é maior. E quebrar esse tabu que o prazer, ele é muito maior, né? Porque ele pega uma, como é que eu posso dizer para você assim, um espectro maior daqueles seres, né? Daquelas pessoas. Né? E fora que, se a gente for além, a gente tem que pensar que quando a gente está falando de um encontro a dois, a gente está falando de um processo energético, né? Eu tenho uma energia ali sendo trocada. Eu sempre digo assim, eu moldo a tua energia e você molda a minha. E quanto mais tempo a gente tiver nesse processo, maior é essa troca. E o orgasmo nada mais é do que você pôr para fora essa energia excitatória. Então, se eu me excitei só um pouquinho, eu vou ter um orgasmo gostoso. Sim, o orgasmo sempre é bom, mas ele vai ser curto, ele vai ser pouco intenso e ok. Agora, se eu tenho tempo de brincar, se eu tenho tempo de me excitar, se eu tenho tempo de jogo, eu vou criando uma energia excitatória imensa. E aí, a hora que eu faço o gatilho do orgasmo, nossa, sai de baixo. Né? Porque aí é aquele orgasmo que todo mundo fala. Ali é a Kundalini falando. É isso mesmo. Aí você se conecta com algo muito maior. Você tem um prazer que você não imaginou que você poderia ter. E você compreende também, não sei se você concorda com isso, que essa ditadura da gente não ter tempo para as coisas, né? E jogar o sexo numa faixa de tempo. Quer dizer, eu não tenho tempo porque eu tenho que lutar pela minha sobrevivência, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que, né, cuidar de filho, eu tenho que fazer não sei o quê, o homem também com as preocupações do trabalho, não sei o quê. Então, no final do dia, ou no começo do dia, sei lá, ou no meio do dia, o horário que seja que for,
a pessoa efetivamente ela não tem tempo para cuidar da sexualidade dela e do ato sexual. Não sei se você vê isso Sim, acontecendo. principalmente quando as pessoas moram juntas, né? E essa é uma queixa enorme. Porque, assim, quando eu não moro com a pessoa que é o meu par naquele momento, cada vez que eu me programo para sair com esta pessoa, eu já coloquei na minha agenda um espaço de tempo para aquela pessoa. Uhum. Então, eu sempre digo assim, quando a gente namora alguém, eu me programo para namorar. Então, assim, vai ser sábado à noite, né? Então, sábado à noite, às 8 horas da noite, a gente vai sair e vamos voltar quando der, né? Então, tá na agenda. Parece que não, mas tá na agenda. Sim. Quando a gente mora com alguém, a gente enche essa agenda de várias outras coisas, né? E é o cuidado com a casa, é o cuidado com os filhos, é o cuidado com os amigos, né? A gente recebe, a gente tá com, né? Várias Agenda coisas. de eventos, né? Exato. Que são duas famílias que se uniram. E então, aí pais de né? um, pais do outro, e festa familiar, e responsabilidade de cuidado, às vezes, com esses pais, porque aí eu deixei de morar com eles, eu estou morando longe, e aí esse encontro íntimo acaba não tendo espaço. E acontece muitas vezes pela demanda de um, que geralmente é do homem, em horários que essa mulher já não tem mais energia vital, Sim. né? Assim, na hora que ela tá quase desmaiando na cama. E aí esse sexo é um sexo muito rápido, muito pouco brincado, muito mecânico, como se fosse assim só para o cara gozar, né? Então, assim, outra coisa que a gente faz na terapia é elencar 3 horários na semana para poder fazer os exercícios que estão prescritos. E esses horários são horários que, teoricamente, mais tarde vão virar em horários de agenda para o encontro sexual, né? Continuar o namoro, né? Exato! Eu vou tomar um banho, eu vou pôr uma roupa bonita, porque hoje eu vou namorar. Né? Claro que o sexo fluido é muito gostoso, aquele sexo orgânico de você estar sozinho com o outro deitado sem fazer nada e aí a coisa acontece. Mas quando que a gente se dá o luxo de ficar deitado sem fazer nada? Tá no celular, né? Quando tá deitado agora, as pessoas estão no celular. Então, quer dizer, celular é um a vilão. sua mente nem tá em condições para isso, né? Por isso que as pacientes falam assim, que quando elas estão de férias, a dificuldade sexual não tem. Mas quando elas estão no dia a dia, é bem difícil. Por quê? Porque nas férias a gente tem esse momento de ócio. Eu vou existir do lado da minha pessoa, né? Sim, sim. E aí a coisa vai acontecendo. E aí esse sexo é um sexo orgânico, que é maravilhoso. Mas eu preciso poder estar neste lugar. Quando eu não consigo, eu tenho que agendar. Então, assim, ok, vai ser sexta-noite, vai ser sábado de tarde, vai ser quarta-feira na hora do almoço. Não sei, a gente tem que ter alguns horários de encontro nosso. De namoro mesmo. Às vezes pode até não transar, mas a gente vai namorar, Sim. né? A gente vai estar aqui pelo outro. Porque outra coisa que eu adoro fazer é escutar as pessoas falarem, né? Então, assim, às vezes eu vou num restaurante, desses restaurantes românticos, e é muito comum. Ou você vê o casal no celular, cada um no seu, aí eu fico pensando se eles estão mandando mensagem um para o outro, né? Porque eles saíram a 2. Ou eles estão falando de filhos, de amigos, da empresa, de trabalho. Dificilmente ele fala a gente fala da gente, né? Quando a gente está namorando, não. Quando a gente está namorando, a gente está inteiro para aquela pessoa. E quer saber do outro também, né? Como é que você tá, como foi teu dia. Mas saber verdadeiramente, não perguntas mecânicas também, né? Ah, eu tenho que perguntar isso, senão a mãe vai ficar chateada. Mas como é que foi teu dia? Realmente saber, puxa, que legal, se interessar. Esse é o jogo do namoro, né? É preciso namorar para sempre. E eu vou além. Quando a gente mora com alguém, a gente fica íntimo demais dessa pessoa. Íntimo demais. Você está o tempo inteiro ali. Você está vendo tudo da outra pessoa. Acabou o mistério, né? Acabou aquela coisa, nossa, o que será que ele está fazendo? Né? Às vezes a mulher escolhe a roupa que o homem vai sair de casa. Tipo no papel de mãe, né? Sim. E muitas vezes a gente entra dentro desse papel. E aí tem uma grande psicanalista que eu amo, que é a Regina Navarro. Ela fala assim,
quando tem intimidade demais e perde-se o mistério, perde-se a libido, né? Perde-se essa atração. Tá aí a história da libido. Exato, porque é tudo muito misturado, né? É tudo muito íntimo. Às vezes o casal está se tratando de nomes que não são nem os nomes da Sim, eu pessoa, já vi. nem os amorosos. É pai e mãe. Pai e mãe. Pai, mãe. Tipo, oi, né? Aham. Oi. Olha a loucura disso no inconsciente, né? Eu tô chamando meu parceiro de pai. Eu não tenho desejo pelo meu pai. Nem posso ter, porque eu sou filha. Sim. Né? Eu tô num outro papel dentro da minha sexualidade. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, nessas relações aonde essa intimidade é muito grande. Eu preciso ter individualidade, eu preciso ter momentos só meus. A minha parceria precisa ter momentos só dela, porque eu preciso também poder sentir saudade, né? É isso mesmo. Ana, você sabe que a gente vai ter que voltar algumas vezes, né? Porque tem história para contar e eu acho assim que nichos também, né, de pessoas que têm todos esses bloqueios, tudo que você tem todos esses anos visto no consultório. Então, tem umas perguntas que estão acontecendo ali e vamos tentar ajudar a responder, porque senão a gente vai estourar o tempo. Vamos lá. A Aline Miranda está perguntando: é normal o sexo doer? Não, nunca. O sexo não dói. E isso é triste, porque isso é uma crença que a gente ainda tem na nossa sociedade, de que a penetração pode doer, que tá tudo bem e que de repente ela vai melhorar, né? O sexo só dói quando essa penetração é feita numa vagina que não tá pronta. Uma vagina que não está lubrificada, que não está dilatada, que não fez o seu processo de ereção. Porque a vagina se prepara para receber o pênis, né? Só que esse preparo demora muito mais do que o homem. Então, em média, para um homem ter uma ereção, a gente tem 2 minutos de jogo. Para uma vagina ficar pronta, a gente tem de 10 a 15 minutos de jogo, né? Então, qual que é o grande problema hoje? Como a mulher ela assumiu esse papel de submissão no sexo, ela entrega o sexo para o seu parceiro, ela deixa ele penetrar na hora que ele acha que está pronto. E muitas vezes eles passam um lubrificante, e isso dói o meu coração, porque quando eu pego uma mulher de 30 anos usando lubrificante, significa que eu não estou deixando essa vagina trabalhar, né? E aí ela é penetrada numa vagina muito ainda no início do processo excitatório e vai trazer desconforto. E salvo algumas pessoas que têm prazer na dor, a imensa maioria das pessoas não tem, quando o desconforto vem, aquela curva excitatória que estava acontecendo já deixa de acontecer. E ela vai ter um sexo ruim, ela vai ter um sexo dolorido e ela vai começar a querer que ele acabe logo. E aí o que ela faz? Goza, fingindo, para que isso se resolva rápido. Nossa, interessante. Vamos ver a próxima aqui. Um anônimo. Por que um homem falha na hora H? Porque um homem falha. Primeiro que a gente não falha, né? A gente só não entra na curva excitatória com a fluidez que o corpo pode trazer. É muito comum, e isso a gente precisa entender, que para a gente entrar num processo de excitação, eu preciso de vasodilatação. Então, eu preciso que as artérias do períneo abram para aumentar o fluxo de sangue e encher esse pênis de mais sangue do que o habitual para ele poder ter uma ereção. O neurotransmissor que faz isso é um neurotransmissor que só vem quando a gente está tranquilo, quando a gente está relaxado, quando a gente não está com nenhuma ansiedade. Quando eu estou ansioso, o meu corpo enche de adrenalina. E a adrenalina fecha a artéria. Quer mais água? Inteiro. Vou Tem? tomar mais um pouquinho. Quer, mas tenho mais aqui. Tem? Tem aí? A adrenalina faz uma vasoconstrição. E aí esse sangue que tinha que fluir para o pênis, não flui. E aí ele não enche, e aí ele não tem uma ereção. O que faz um homem ficar ansioso? Será que eu vou conseguir uma boa ereção?
Será que eu vou conseguir manter uma boa ereção? Será que esta mulher vai gozar com o meu pênis? Será que vai ser bom? Será que eu vou conseguir demorar o quanto eu acho que precisa, porque ela precisa De mais entender que eu sou um tempo, bom né? homem, Sim. né? Que eu tenho bastante poder. Todos esses serás são ansiogênicos. Então, acabou. Ele não vai conseguir. E aí, quando ele vai se excitando e ele vê que o pênis não está subindo, tem até um terapeuta que fala assim, ele sai daqui, ele fica olhando ele de fora, Olha que legal. julgando legal ele. isso, hein? Ele fica julgando, ele fica olhando para aquele pênis. Aí ele se concentra naquilo e a ansiedade só cresce e aí ele não vai conseguir ter uma ereção. Aham. É melhor usar os outros recursos que ele tem, que Sim. ele tem muitos, mas não o pênis Naquele dia. momento deixa Não, o pênis pênis. descansar um pouco, né? Porque Até porque os meninos acham que para eles gozarem, eles precisam ter o pênis ereto, e não é verdade, né? O homem pode gozar com o pênis flácido e ele pode gozar com toque prostático. Então, assim, ele pode chegar no prazer sexual mesmo sem a ereção. E ele pode dar muito prazer para essa parceria também, mesmo sem a ereção, né? Então, a gente precisa desmistificar a ereção, que é o que o pornográfico tanto bate. sim, Porque na pornografia é só a ereção. sim, fantástico. Aham. Nossa, né? Quanta informação legal. Que mais aí, gente? Vamos ver. Tem mais uma? Tem mais uma. Também anônimo, todo mundo é anônimo na hora do sexo, né? Tudo bem. Mas o importante é isso, é perguntar. Por que não tenho desejo pelo meu marido? Esse é bom ser anônimo. Esse é bom ser anônimo. Nada de nome, sobrenome e CPF. Não, nessa, não. Provavelmente pela falta primeiro, do poder namorar, né? Dentro do casamento, a gente realmente deixa o sexo lá atrás. Foi feita uma vez uma pesquisa da Vigitel, acho que em 2018, dizendo que para a mulher o sexo é o 9º nicho de prioridade da vida e para o homem é o 4º. Nossa. Então, a gente já está num gap de prioridades, né? E também pelo excesso da intimidade, né? A gente está íntimo demais, a gente não tem mais individualidade, a gente faz tudo junto, a gente não sente saudade. E muitas vezes por sexos ruins feitos anteriormente, né? Sim. Principalmente os sexos sem prazer. Teve uma pesquisa no Brasil em 2021 dizendo que 70% das mulheres com parceiro fixo morando debaixo do mesmo teto não tem orgasmo. Então eu sempre falo assim, comer feijoada é uma delícia, mas se ela tiver sem sal, não vai, né? Então, assim, o sexo é uma delícia, mas se esse sexo não trouxer prazer, ai, para que eu vou repetir? Não, é verdade mesmo isso, né? Vamos ver outra aqui. Tá, aqui. Fernando, tenho 22 anos, muita curiosidade de usar Tadalafila devido aos meus amigos falarem sobre. Tem algum problema? Tá, a Tadalafila, Márcia, é um dos medicamentos vasodilatadores que os homens usam quando eles estão começando a ter disfunção erétil. Então, a Tadalafila, o Sildenafil, que é o Viagra, que é o mais conhecido, porque veio primeiro, Sim. ele é um vasodilatador. Então, ele ajuda essa artéria a dilatar, né? E ele foi desenhado para homens maduros que têm dificuldade de dilatação, porque essa artéria já está mais adoecida, calcificada, cheia de placa de colesterol. Então, assim, ele tem um nicho de mercado. Mas o que acontece? O Brasil, nosso país amado, ele é o maior, é o país que mais usa Viagra no mundo, né? E seus amigos. Porque se imaginou que os homens de meia idade transavam enlouquecidamente. Aí, quando A ideia dos latinos, né? Que somos máquinas Exato. sexuais, né? Aí, quando o laboratório do Viagra veio estudar o Brasil, para falar assim, gente, a gente quer repetir esse modelo no resto do mundo, eles descobriram que o maior uso de Viagra era nos meninos de 21 a 25 anos. Uau! Aham. Por quê? Porque é aquele menino que tem medo de falhar.
Então, assim, ele vai sair com uma parceira nova, ele vai ser exposto a um sexo com uma pessoa que não tem intimidade, porque hoje não existe mais o que existia lá atrás, que é, primeiro a gente Sim. namora, a gente dá um monte de beijo na boca, a gente passa a mão, a gente vai brincando, a gente vai tirando a roupa devagar. Hoje não, a gente sai, a gente transa. Aham. Então, eles têm medo dessa Totalmente, exposição. sim, é um desconhecido total, né? Exato. Tô indo para uma, uma guerra, E que né? tem que dar O que certo, pode acontecer, né? Porque né? o que essa mulher vai pensar de mim O se que eu ela não vai conseguir? falar de mim, né, nas redes Aham. sociais, né? O que ela vai comentar, né? Porque hoje é tudo, né, que vai Todo falar. mundo todo mundo comenta sobre tudo. Essa coisa de você guardar essa intimidade que você viveu com a outra pessoa é muito raro hoje. O povo fala mesmo. Então eles estão assim morrendo de medo de falhar. E aí eles começam a usar antes desses encontros para não falhar. Como se fosse uma bengala mesmo, né? Porque daí ele fala assim, não, eu tomei o Viagra, então vai dar tudo certo. E aí ele entra numa dependência psicogênica dessa medicação. E quando a gente tira essa medicação, ele não dá conta de ter uma ereção. Eu já tive vários meninos de 24, 25 anos com disfunção erétil no consultório pelo uso da droga vasodilatadora. Mas vamos pensar que o nosso amigo ali não tem esse medo, ele não tem ansiedade, ele só quer entender o que é. É um vasodilatador, vai fazer com que essa ereção fique maior, fique mais tensa, então assim, esse pênis vai ficar muito mais túrgido e ele pode demorar mais para chegar no orgasmo, porque ele fica muito túrgido e aí a sensibilidade no atrito da masturbação não é lida como é lida normalmente. Então, assim, ele pode durar um pouco mais, ele pode ter um pouco mais de firmeza, ele vai ter, porque um menino jovem que não tem disfunção. Sim. Mas a maior parte dos meninos que experimentam sem, né, só para curiosidade, eles não dizem que foi uma performance melhor do que sem, né? Porque ele achou estranha a sensibilidade, né? Essa coisa do sentir esse pênis, de chegar nesse orgasmo. Mal não faz se a gente experimenta uma vez para entender como é que é. O problema é quando eu uso como recurso para conseguir uma ereção, porque eu estou com medo de falhar. Vai para uma dependência, como qualquer outra psicogênica. dependência, né? Que a gente usa para poder viver a vida, né? Exato. Aham. Nossa, fantástico. Bom, Ana, você sabe que a gente está mesmo no tempo final. Você vai ter que voltar, claro. E aqui tem uma pergunta, tá? Que a gente, são 4 perguntas e o campo quântico traz para a gente o que aquela pessoa tem que trazer do coração. É uma resposta do seu coração. Não tem certo, não tem errado, não tem nada. E para você, a pergunta é: qual o segredo que você ainda quer desvendar? Meu Deus, Márcia, qual? É só um? Ué, pode pôr tudo a mesa é grande, pode pôr tudo na mesa. Mas qual é o principal, sei lá, os principais, né? Na verdade, dentro da sexualidade, uma das coisas que eu sempre digo assim, parece uma caixinha de Pandora. Eu tenho algumas ideias, né, mas a gente não consegue colocar isso ainda no científico, que é assim, por que tem pessoas que te acordam e por que tem pessoas que não te acordam, né? Por que tem pessoas que trazem alguma coisa na tua alma, né? O que é isso? Foi alguém que eu já tive lá atrás, numa outra vida. Sabe aquela coisa quando a gente enxerga uma pessoa e você fala assim, reconheci? Tá aqui comigo, né? E essa troca, né, com essas pessoas, porque eu sempre falo para os meus meninos, quando eu estou dando aula lá atrás, na educação sexual, viver a sexualidade com alguém que você ama, né, com alguém que a tua alma acorda, é um presente, né? Aí o sexo é como se fosse honrar esse encontro. A gente está vivendo uma coisa muito maior do que o nosso físico consegue alcançar, né? Eu digo assim,
eu não tenho nem palavra dentro do nosso vocabulário para mostrar o que é isso, né? Como que 2, 3, 4 pessoas, sei lá, que a alma tá ali acesa, conseguem trazer de sensação e de ressignificação desse amor, né? Então, assim, queria saber por que isso acontece, entendeu? Eu queria entender por que aquela pessoa mexe tanto com você, às vezes sem estar nem perto, né? E assim, aqui a gente tá falando de sexualidade, a gente tá falando de uma Sim. parceria íntima, mas existem nas relações de afeto, nas amizades, nas relações sociais. Queria poder um dia falar assim, inventei uma máquina que vai ler tudo isso e vai colocar num gráfico, né? Porque a medicina é assim, ela é toda muito... Sim, tem que ser medido. Tem que provar, tem que pôr no gráfico, né? Eu sei que existe, mas eu ainda não consigo provar. Não, muito lindo. Eu sei que, assim, dos meus estudos na quântica, o que eu mais fiquei, assim, encantada em relação aos bloqueios sexuais, né? É que um dos principais bloqueios sexuais é não saber o que quer. Eu falei, uau, então pessoas que não sabem o que quer dentro da física quântica têm bloqueio sexual. Eu falei, puxa, gente, parece uma coisa tão pequena, né? E o quanto isso nos afeta hoje, né? Porque decidir e saber o que quer, né? Quer dizer, a sexualidade é muito, muito, muito maior. Por isso que a gente vai ter que realmente voltar. Volto logo, quando você chamar. Então, mais uma vez, gratidão por você estar aqui, pelo seu coração maravilhoso, né? E espero que a gente possa trazer esse descortinar para todo mundo aí que está ouvindo a gente. E como eu sempre digo, vamos despertar.